Seja muito bem-vindo, Padre José Eduardo. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Agradeço a vocês pelo convite de conversar com vocês aqui de casa. Agradeço também a audiência dos nossos telespectadores aqui da Rede Século XXI. Excelente. Drica, Padre, é um prazer recebê-lo aqui no Brasil Cristão sempre, não é? Sempre quando nós pensamos em assuntos delicados como este e de família, e nós pensamos no Senhor mesmo. O Senhor já faz parte aqui das nossas reuniões de pauta aqui do Brasil Cristão, viu, Padre? E o Senhor colocou nas redes sociais uma publicação muito coerente e nós podemos ali depois de ler, né, tudo aquilo que o Senhor falou, nós pensamos que é exatamente isso que está acontecendo e que muitas pessoas não estão se dando conta. Neste momento, quando acontece uma tragédia como essa, no nosso país, as pessoas ficam comovidas, elas ficam sentimentais, um quer fazer justiça daqui, o outro quer puxar dali, cada um dando a sua opinião, com as emoções afloradas. Exato. E corre-se um risco, de fato, de ninguém parar e olhar a situação com a clareza através da lente que se deve olhar para essa situação. Então, as emoções podem embaçar a verdade da coisa. É isso que nós queríamos pedir, que o senhor falasse conosco. Acho importante, Padre José Eduardo, que a gente possa relembrar rapidamente para quem está em casa o fato. Nós estamos falando a respeito de uma menina que dos 6 aos 10 anos sofreu abusos sexuais por parte do próprio tio. Essa menina era criada, né, no interior do estado do Espírito Santo, na cidade de São Mateus, e viveu esse tormento ao longo de 4 anos, até que na idade de 10 anos, ela com 10 anos, ficou grávida, né? E essa gestação era de uma criança de quase 6 meses. Nós estamos falando de uma criança de quase 6 meses. Grupos entraram em contato com essa menina, com essa família, e aí começou esse grande combate. A menina, que mora no Espírito Santo, foi levada para Recife, no Pernambuco, né, com jatinho fretado e tudo, para que lá ela pudesse ser submetida a abortar esse bebê de quase 6 meses. Isso tudo, de modo muito rápido, é o que aconteceu, e nós sabemos como tudo isso mexe com a sociedade. Padre, então, levando tudo isso em consideração, como é que a gente pode ter um pouco mais de sensatez para julgar dessas informações sem nos deixar levar pelas paixões nesse momento? Olha, a primeira coisa, acho que é entender que a menina em questão é vítima, né? Ela é vítima da violência sexual, e isso não pode ser invertido. Em nenhum momento ela pode ser considerada culpada, né? Pode ser considerada uma pessoa, digamos assim, que está vitimizando alguém. Não, ela é vítima de uma coisa terrível, triste, né? Que é a violência sexual contra a criança, e uma violência sexual prolongada, e ela também é vítima do aborto, né? Eu acho que é uma compreensão muito sensata. Eu acho que todo mundo pensa assim também. Quer dizer, essa menina, ela está sendo vitimizada dos dois lados. E o que é triste nessa situação é que não há um desfecho feliz. Não existe um desfecho desejável, não existe nenhuma possibilidade bela, né? Tudo o que se fizer, de alguma maneira, não vai tirar a dor do que aconteceu, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, para não ficar, digamos assim, puxando de um lado ou de outro. Porque é óbvio, né? Alguns grupos querem se servir de uma situação tão dramática e tão dolorosa como essa para fazer avançar a agenda do aborto no Brasil.
Qual que deve ser, de fato, a posição nossa de cristãos diante do fato aborto, independente de pessoas ali? Acho que o que a gente precisa entender é o seguinte, os movimentos que militam pela legalização do aborto, pela ampliação do acesso ao aborto na sociedade, eles têm como uma estratégia a invisibilização do bebê, né? Eu fiz na minha postagem mais recente do Facebook, eu fiz uma citação de uma entrevista feita pela Frances Kissling, que foi presidente, né, das Católicas pelo Direito de Decidir, em que ela diz, olha, se você colocar bebê e mulher em disputa, o bebê vai ganhar. Ou seja, você precisa invisibilizar o bebê. Você tem que tratar o bebê como se ele fosse um câncer, um cisto, como se tratasse da extração de um dente, né? De um objeto incômodo que está causando algum tipo de fastio, né? Olha, quando nós dizemos isso, é importante dizer o seguinte, não é que nós ignoramos o sofrimento que uma gravidez precoce traz a uma menina. Sim. O problema é o modo como nós resolvemos a questão. Ou seja, por exemplo, né, nós temos diversos dilemas humanos. De repente, uma pessoa pode estar me causando um problema muito grande. Mas a solução não será matá-la. Ainda mais se essa pessoa é inocente. Ainda mais se essa pessoa não tem culpa do que aconteceu. Nós estamos falando de um bebê de 5 para 6 meses. Existem casos na literatura médica de partos muito precoces, de bebês de 5, 6 meses que sobreviveram, né, a um parto precoce, com muitos cuidados, porque a criança já está formada. Agora, você pegar, né, ao arrepio da lei, porque no Brasil a legislação não dá suporte para esse tipo de intervenção, tão tardia, inclusive, né? Sim. E você simplesmente ingerir cloreto de potássio no coração do bebê para matá-lo, esperar que aconteça um parto, né, na criança, que ela expila o bebê morto fora, uma criança de 10 anos, né? Isso é também agressivo contra a própria criança. Muito agressivo. É violento demais. É demais, eu digo isso porque quando eu tive um aborto espontâneo, eu, adulta, casada, e já era mãe de 2 filhos, não é? E o neném não evoluiu, estava ali com 6 semanas. A médica, eu tomei um remédio para que houvesse... que o meu organismo expelisse naturalmente, e foi traumatizante. Então, para uma menina de 10 anos, você consegue talvez imaginar a violência que isso ia causar, mais ainda, né? A cada hora ela fica mais machucada. A cada atitude que as pessoas têm ao redor dela, ela fica cada vez mais ferida. É uma situação muito trágica, porque independente da situação que se dê, ela foi agredida e ela está agredida, né? Ali nós não estamos falando de algum tipo de solução que seria boa, desejável para ninguém, mas que poderia ser mais justa, que poderia ser mais respeitosa da dignidade de todo mundo. Sim. Né? Se há a possibilidade de que as 2 vidas sejam cuidadas, tratadas, cercada de cuidados, de equipamentos, sei lá, o que for possível fazer para sustentar as 2 vidas, por que isso não foi feito? Algumas perguntas ficaram sem resposta.
não é? Chegou-se até o 6º mês de gravidez, porque a pressa, já tinha ali, né, Fernando, tudo equiparado, foi levada com um jatinho lá para fazer, essa pressa em realizar o aborto, né, parece que não deu tempo da coisa ser vista com mais calma e mais tranquilidade. É porque justamente você precisa adotar uma estratégia de deixar a opinião pública um pouco desorientada. Então você choca, você não dá todas as informações, você não diz qual é a altura da gravidez, e você provoca uma situação dessas em que, com a mentalidade utilitarista, as pessoas pensam, não, mas essa gravidez aqui é absurda, não tem sentido uma gravidez precoce desse tipo. Então, simplesmente, as pessoas não pensam muito, né? E acham que a solução mais útil, ela é aquela que é eticamente mais viável, mas não é, não. É muito terrível, né? Sim. E me impressiona muito isso que o senhor disse com relação a tornar a criança invisível. Porque, de fato, acho que esse, para mim, é o grande ponto. Nós estamos falando de um crime que envolve 3 pessoas. Mas os julgamentos que estão sendo feitos e as decisões que estão sendo feitas envolvem, então, somente 2 pessoas. Ou seja, eles estão ignorando essa terceira pessoa, ignorando esse bebê e o tornando invisível, né? E isso que o senhor falou é muito forte e espelha de verdade o que está acontecendo. A opinião pública, os famosos, né, estão falando muito e, inclusive, dizendo que os cristãos estão sendo, de novo, fundamentalistas e desumanos por, de algum modo, se pronunciarem contra o aborto, neste caso também. Padre, em qualquer outro caso, existe algum momento que a gente possa dizer, olha, matar alguém, permitir que alguém morra, é bom? Existe algum caso no qual o aborto seja algo que a gente possa dizer que se faça? É isso mesmo? O problema é que é o seguinte, o que é mais desumano, né? Não é você matar um bebê de 5 meses, de quase 6 meses de gestação, isso não é mais desumano? Uma criança indefesa? Por que invisibilizar esse bebê como se ele fosse uma cárie, como se ele fosse um tumor, né? Sim. Ele não é um tumor, ele era um ser humano que tem a mesma proporção que um dia nós todos tivemos, inclusive quem está dizendo isso. Todos a favor do aborto já nasceram, né, padre? Assim, eu entendo quando as pessoas dizem que a situação toda ela traumática, é uma situação dramática, né? E seria muito melhor que tudo isso fosse resolvido de um modo mais discreto e preservando-se as 2 vidas e dando-se toda a assistência necessária para as 2 vidas, né? Eu acho que seria muito mais humano, seria muito mais desejável, né? E eu entendo que uma criança dessa idade não tem estrutura para cuidar de um bebê. E também não é ideal que isso acontecesse, mas aconteceu. E algumas pessoas dizem que é uma violência forçar uma menina a ser mãe aos 10 anos. Mas isso também é uma falácia, porque, na verdade, mãe, lamentavelmente, ela já foi. De fato. É verdade. Isso ninguém vai mais tirar dela. A inocência infantil, infelizmente, foi roubada dela por causa da violência sexual, né? Então, é tudo muito triste, é tudo muito doloroso, é terrível, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter um pouco de objetividade, né? E não cair na falácia
da invisibilização do bebê, porque ele existe mesmo. Exatamente isso, padre. Nós vemos, assim, é uma situação difícil, é uma situação delicada, não é? Ninguém tem condições alguma de dizer eu não faria, eu faria, porque só quem está vivendo a situação. Existem crimes aí e existem pecados, mas quem é que vai julgar? Não é? O coração dessa menina com certeza está dilacerado. Agora, quando nós olhamos para essa cultura de morte, para quem se aproveita dessa situação, essa política ideológica e partidária que nós temos hoje, que está adentrando no Brasil, nós vemos essa... o senhor acha que é possível que um ato desse, por exemplo, não é? Nós não sabemos onde está a pessoa que condenou essa menina a sofrimento por resto da vida, que é o tio dela, parece que está foragido, eu não sei, não vou dizer nada, mas se isso não houver aí um julgamento certo, colocar as pessoas, né, no banco dos réus, aquelas que precisam estar lá para poder pagar pelos seus crimes, os crimes cometidos, isso não pode não pode abrir uma porta para outros acontecimentos e daqui a pouco isso vai afrouxar a lei a favor do aborto e o nosso Brasil, a nossa nação, não vai estar correndo um risco, então, de a partir de um ato se levantar uma bandeira, porque o que acontece é isso. Com o passar do tempo, a sensibilidade e os sentimentos vão e fica aquelas bandeiras partidárias, como aconteceu na morte do Floyd, como aconteceu na morte da Marielle, né? E as pessoas vão ver só a bandeira. Aí tira já os olhos da pessoa humana, do Filho de Deus que sofreu aquela situação. Então, o senhor acha que corre-se um risco disso se entrar para a lei e mudarem a lei por causa dessa situação? É nisso que os defensores do aborto estão apostando, né? Se é o que vai acontecer, nós não sabemos, porque não tem como a gente adivinhar o futuro. Tenho a impressão de que não, porque essas comoções, elas são momentâneas, mas a indignação também existe, né? Então, a comoção é ambivalente. Agora, que existem questões por baixo dessa que são importantes, eu não tenho dúvida. Por exemplo, no Brasil, desde 2018, se não me engano, há uma lei que transforma o estupro em um crime que precisa necessariamente ser denunciado. Quer dizer, o estupro não pode mais... É como assassinato, né? Então, se a gente sabe que aconteceu um assassinato, a gente tem a obrigação legal de denunciar. Sim. A gente não pode esconder aquilo, né? Com os crimes, nós não temos a obrigação da denúncia. Com o estupro, sim. Ainda mais com um estupro de vulnerável, com um caso de pedofilia tão nojento como esse, né? Mas, então, quando você... os defensores do aborto, eles ficam muito afoitos para fazer o aborto acontecer, né? Então, a mulher tem que ser atendida, tem que ser socorrida anonimamente, tem que ser levada para um abrigo anonimamente, não precisa fazer boletim de ocorrência, não precisa... Então, quer dizer, essa praxis, esse procedimento, de alguma maneira, protege o agressor, porque ele acaba não sendo denunciado como deveria. Então, essa prática de você encaminhar uma mulher para serviços de assistência sem que se faça boletim de ocorrência, protege o agressor sexual. É verdade. Você está alimentando a agressão sexual. Isso não deve ter acontecido nesse caso, mas é o que se quer com algumas leis, né? Quer que a mulher seja atendida sem a necessidade de um boletim de ocorrência, e assim você deixa um agressor descoberto. Soube, também não sei se é verdade, que já havia advogados em defesa do agressor, dizendo que ele não poderia ir para a cadeia porque podem matá-lo na cadeia. Então, para proteger o agressor da morte, né? Então, algumas pessoas comparecem em justiça, mas a vítima das vítimas, que é o bebê, que não tem culpa nenhuma de estar ali, é eliminado como se fosse
Sim, uma coisa qualquer, né? Exato. É triste, né? Nós temos aqui o pronunciamento, padre José Eduardo, do bispo da Diocese de São Mateus, lá do Espírito Santo, não é? E é pequenininha, padre, eu vou ler, porque é bom o senhor também, né, falar da posição da igreja em situações assim. Ele diz o seguinte: o bispo da Diocese de São Mateus, no Espírito Santo, é o Dom Paulo Bose Dalbó. E ele diz o seguinte: muito triste e lamentável, enquanto preparo-me para soltar esta nota, receba a notícia que o aborto já foi realizado. Porque tudo tão rápido e sem as devidas explicações, comungo plenamente com o Dom Ricardo, presidente da Comissão Vida e Família da CNBB, que também escreveu um artigo, não é? Falando da questão. E ele diz o seguinte: por que não foi permitido esse bebê viver? Que erro ele cometeu? Qual foi o seu crime? Por que uma condenação tão rápida e sem um processo justo e fora da legalidade? Por que o desprezo e há tantas outras possibilidades de possíveis soluções em prol da vida? Foram muitos os envolvidos, mas o silêncio e omissão dos órgãos institucionais que têm a prerrogativa de defender a vida se entregaram às manobras de quem defende a morte de inocentes. Por quê? Por que o bebê não pôde viver? Por que foi sentenciado à morte, mesmo sendo inocente e tendo todas as condições para vir à vida, com os devidos cuidados e com o apoio técnico profissional à disposição? Por que optaram pela morte e não pela vida, desrespeitando a lei, pois se tratava de um bebê de 22 semanas? O útero da Virgem Mãe e o coração de Deus sangram neste momento, assim como está sangrando o meu coração e os de tantos outros defensores da vida. Unamo-nos em oração e peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, assim como também a todos os que têm responsabilidades pela vida neste momento. Lutemos para que todos tenham vida. E aí ele pede para rezarmos, né, para que todas as crianças gostariam de nascer, brincar, chorar e viver, mas foram assassinadas antes de nascer. Chega de violência, não ao aborto, escolhe, pois, a vida. Esse é, então, a nota do Dom Paulo Bose Dalbó, da Diocese de onde é a família, São Mateus, no Espírito Santo. Padre José Eduardo, se o senhor quiser fazer um comentário a respeito? Muito, muito, muito bonita a nota, muito justa. E, ademais, eu diria o seguinte, né? As pessoas falam muito assim, eu ouvi esse tipo de comentário, é muito fácil ser contra o aborto, quero ver depois. Né? Dizendo assim que o depois da vida dessa menina, ela ficaria abandonada, né? Só que eu também diria do mesmo jeito, é muito fácil ser a favor do aborto. Quero ver depois. Administrar as feridas que isso traz, as dores, né? Então, não é verdade que o aborto é a solução mais humana. Não é. E não é. Simplesmente não é. Quem atende mulheres que abortaram sabe do que eu estou falando. Quanto elas sofrem as consequências disso, né? É tudo muito lamentável, muito doloroso mesmo. É verdade. O Brasil está meio cinza hoje, meio choroso, porque, de fato, é tudo muito lamentável. Padre Eduardo, muito obrigada pela sua participação conosco aqui mais uma vez no Brasil Cristão. É um prazer recebê-lo sempre.